Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 22 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você se inscrever nesse canal e ajudar a gente a continuar crescendo nessa plataforma. E já que você vai ficar até o final, acompanha também as grandes probabilidades do dia. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Às 10h30 da manhã na Alemanha, o líder Bayern enfrenta um mais 0,5. O momento do Bayern não é bom, emocionalmente falando. Ainda é o líder da competição. Poderia ter perdido a liderança. Aliás, poderia ter dividido a liderança com o Dortmund na última rodada, quando empatou com o Hoffenheim. Porém, o Dortmund abriu 2-0 contra o Stuttgart, tomou um empate, fez 3-2 com o Reina, mas tomou um empate de novo no último lance, né? O Dortmund adora fazer isso e acabou ficando ali a 2 pontos do Bayern de Munique. O Bayern foi eliminado pelo Manchester City, 3-0 no Etihad, 1-1 no Allianz Arena, ali em Munique, pertinho aqui de Valência. Situação que a gente pode fazer uma menção honrosa novamente para o fator emocional e aí citar um jogador específico, o Upamecano, novamente falhando, novamente tendo um péssimo jogo contra o Haaland, chegou a tomar cartão vermelho, o Haaland estava impedido por alguns milímetros, depois conseguiu fazer um pênalti num lance onde ele foi com a mão para trás, na hora que o jogador chutou ele abriu a mão, de uma maneira assim inexplicável, e depois no lance do gol do Haaland, né, o gol validado do Haaland, ele foi dar o bote, escorregou e deixou o Haaland passar, e me lembra muito a situação do Maguire que a gente comentou ontem, né? Tô gravando esse vídeo já numa quinta-feira à noite, depois da classificação do Sevilha para semifinais, mais uma vez o Sevilha chegando nas semifinais da Europa League. Aquela cotação absurda do Sevilha contra o United, o mercado pesando muito o time inglês, mesmo com vários desfalques, aquela zaga horrorosa, e aqui fazer uma menção ao Maguire, novamente falhando junto com o De Gea. Então assim, o Upamecano e De Gea, aliás, o Upamecano e Maguire tem muito em comum em alguns momentos, né? A diferença é que o Upamecano a gente elogia muito em alguns momentos, mas quando precisa dele da parte emocional ele vem falhando muito, e dá pra ver isso claramente nos últimos jogos, tá? No Bayern, além do vestiário já conturbado na saída do Nagelsmann, a entrada do Tuchel, teve também a questão da confusão do Sadio Mané com o Leroy Sané, né, que a gente não sabe até que ponto tá contornado ou não. Eu achei que a substituição do Leroy Sané durante o jogo para entrar o Sadio Mané foi estranho. Acho que o Bayern precisava de gente ali na frente, não que de fato conseguiria recuperar contra o City, mas eu achei estranho. O trabalho do Tuchel, acho que a única coisa positiva foi a vitória no Der Klassiker contra o Borussia Dortmund. De lá para cá, uma eliminação para a equipe do Freiburg na DFB Pokal e depois uma vitória só contra o Freiburg, jogando mal antes do jogo contra o City, e aí uma derrota para o City e 2 empates. Então realmente eu acho que o trabalho do Tuchel não vai muito bem, o vestiário não vai muito bem, as pretensões do Bayern, por mais que seja um grande título, é só para ser campeão alemão, talvez pela 11ª vez seguida, se eu não me engano, mas para um time do poderio do Bayern parece pouca coisa, sinceramente. Então eu não sei até que ponto o Bayern vai se manter firme e vai pegar uma equipe como o Mainz, que não perde há 9 partidas. A última derrota para o Mainz foi fora de casa para o União Berlim. De lá para cá foram 5 vitórias e 4 empates, tá? Então não é fácil, a fase do Mainz é muito boa, e os últimos jogos entre eles, das 2 últimas vezes que o Bayern foi visitar o Mainz, na casa do Mainz, o Bayern tomou 2-1, tomou 3-1 e fez 4-0. Então só no último jogo ele conseguiu vencer. Listando todos os jogos, mesmo com o Bayern em casa, em Munique, foram 3 vitórias do Bayern em 5 confrontos. Porém, eu não posso ignorar o fato de que fora de casa, nas 3 vezes que visitou o Mainz, o time do Bayern só venceu uma vez. Utilizando o PDF de apoio, o Bayern de Munique não é uma equipe que tem vencido tanto fora de casa, não é uma temporada muito boa do Bayern esse ano, mas é uma equipe que sai na frente em quase 80% dos jogos. Isso demonstra, obviamente, bastante iniciativa. É uma equipe que falhou em marcar muito pouco, mas uma equipe que vem sofrendo gol com alguma frequência. E é bem parecido o número do Mainz em relação ao número de gols sofridos, só que ofensivamente
consecutivamente o mais tem marcado menos gols. É um trava-língua falar sobre estatísticas e inserir o nome do mais junto, mas tudo bem. O mais não tem um número de vitórias tão grande dentro de casa, porém também é uma equipe bastante iniciativa, que sai na frente do placar em quase 65% das vezes, tá? No primeiro tempo, o Bayern de Munique é superior, nenhuma derrota, várias vitórias, mais de 70%, muitos gols marcados e poucos gols sofridos. Destaque positivo para o mais, próximo de 50% de vitória, 21% de derrota e 7 gols sofridos apenas, tá? Não é um ataque tão poderoso como o do Bayern de Munique. A queda do Bayern de Munique, acentuada no segundo tempo, é uma coisa recorrente, a gente vem comentando por aqui com bastante frequência, né? Só que o mais também cai no segundo tempo, inclusive o número de gols sofridos pelas duas equipes passa de 10, então um segundo tempo que pode ser muito aberto. Se você é trader por aqui, eu gosto de pensar nesse lei a pior equipe em campo ou mais, caso a gente tenha um Bayern de Munique que demonstre uma concentração maior depois desse baque, depois dessa eliminação. Eu acho que é mais fácil a gente ver isso em alguns momentos, porque a eliminação do Bayern, ela não foi uma eliminação assustadora, não no segundo jogo, né? É igual quando a gente tem uma situação de uma pessoa idosa que estava muito idosa e que ela veio a falecer. A gente já esperava, né? Fazendo esse comparativo. O Bayern de Munique, depois de ter perdido por 3-0 no Etihad, a classificação do Bayern seria um ato histórico, né? Um ato heróico. Já era esperado que o City passasse, não só pelo fato do Bayern ter que marcar gols, mas também pelo fato dele não poder sofrer, ter que fazer uma partida perfeita, e o Upamecano não ajudou nesse ponto. Então, eu acho que o emocional da equipe do Bayern já não estava assim tão abalado depois dessa eliminação no segundo jogo. Então já deu para preparar ali, ó, vambora. Até o Tuchel chegou a dar algumas declarações polêmicas falando, ó, só a sorte faria a gente se classificar, e eu acho que isso é uma baboseira, mas enfim, eu acho que o Bayern de Munique não se surpreendeu no segundo jogo, então acho que pelo menos no tempo de recuperação ele já deve estar melhor emocionalmente falando, tá? E se mostrar um real interesse por aqui, dá para trabalhar alguma coisa em leão mais ou a favor do Bayern de Munique. Mas se o Bayern tiver com uma defesa muito exposta, o Upamecano ainda errando, não recuperado, né? Aí eu ficaria mais receoso de trabalhar alguma coisa contra a equipe do Mainz, porque é uma equipe que vem num momento muito bom. Se você é Panther, dado o peso da camisa Bayern de Munique, dado o momento do Bayern que precisa fazer com que alguém pague o pato, eu gosto muito desse empate anula do Bayern nessa situação onde a odd do resultado está aqui próximo de 1,60. Tá? Não vou te indicar a vitória seca do Bayern por conta desse momento. Eu não tenho certeza se o Bayern de Munique de fato já vai se recuperar nesse jogo, porque o adversário pode complicar a vida. Então eu gosto de pensar nesse empate anula, porque se o Mainz resolver aprontar, eu acho difícil o Bayern perder esse jogo. Então talvez o empate já ajude a devolver pelo menos o dinheiro investido. Gosto também de pensar no mercado de gols, principalmente se o Bayern estiver na frente do placar, né? Porque aí a gente tem o Mainz vindo para cima, já teve histórico de conseguir bater no Bayern, de conseguir fazer gols no Bayern. Os últimos jogos entre eles, apenas um dos últimos 5 não houve o ambas marcam, então eu gosto muito de pensar no mercado de gols por aqui. Gosto, se você é ousado, desse ambas marcam também, que está próximo de 1,62. Gosto do mercado de over 2,5 e também, se você quiser pensar num over HT, acho interessante. Mas se você for trabalhar gols, mercado de gols especificamente, não ambas marcam, eu esperaria o primeiro gol do jogo, porque se for do mais, pode ser que ele se feche e o Bayern de Munique tenha só ali aquela questão de buscar a recuperação, buscar o resultado. Se for o gol do Bayern, aí vai ser muito mais interessante para trabalhar os espaços com velocidade, tá? Já o ambas marcam, eu acho que dá para tentar buscar nesse pré-live mesmo o Bayern de Munique tendo esse peso de camisa inteiro, nesses últimos jogos, ele tem cedido muitos espaços para o adversário. Acho que o Bayern pode sim se complicar, mas vejo valor nesse empate anula do Bayern por aqui. Às 11 horas na Premier League, o Liverpool enfrenta o Nottingham Forest, uma cotação bem esmagada do Liverpool por aqui, próximo de 1,18, mas existe uma justificativa. Além do Liverpool estar no momento, pelo menos dá indícios, né, de recuperação, e ainda tem chances claras de disputar uma competição europeia, o Nottingham Forest já se encontra dentro da zona de rebaixamento e é o pior visitante da competição, com apenas uma vitória em 15 jogos, são 11 derrotas e apenas 5 gols marcados. A situação do Liverpool é o seguinte, ele tem um jogo a menos do que Tottenham, do que Aston Villa, né? E também do que o Arsenal, mas esquece o Arsenal. Tottenham e Aston Villa. E o Liverpool tem 47 pontos. Então ele poderia se aproximar já com essa vitória, com esse time numa situação bem inferior, né? Chegando a 50 pontos em caso de vitória, e já colaria no Aston Villa, que é o sexto colocado, ou seja, fica a 3 pontos de uma, pelo menos, Europa League. E fica a 6 pontos de uma Liga dos Campeões. Não é impossível, num campeonato de 38 rodadas, pensar que o Liverpool em mais 7 rodadas poderia tirar essa diferença. Então
um time que fora de casa fez uma temporada horrorosa. O Liverpool fez 4 vitórias em 16 partidas fora de casa, como mandante continua sendo um time muito forte, com apenas uma derrota. O City perdeu uma vez em casa, o Arsenal perdeu uma vez em casa, o United e também o Liverpool. Então, apesar da temporada no geral, dentro de casa o Liverpool continuou salvando a temporada e pode terminar sim essa temporada 2022-2023 na zona de Liga dos Campeões, que seria muito, muito bom para essa equipe, tá? Que não vive, como eu falei, bom momento no geral. As últimas vezes que eles se enfrentaram, como o Forest subiu agora de divisão, o Liverpool venceu fora de casa por 1-0, um jogo em março do ano passado, provavelmente aqui Copa, porém no jogo da Premier League o Liverpool perdeu lá na casa do Forest, que é onde ele costuma jogar bem, por 1-0, tá? O Liverpool dentro de casa nos últimos jogos deu um cacete no United por 7-0, venceu por 2-0 o Wolves e empatou com o Arsenal 2-2 num jogo onde começou perdendo por 2-0 e teve até um gosto ali de frustração para o Liverpool no final, porque se não fosse o goleiro do Arsenal, o Liverpool fatalmente teria virado essa partida, tá? E aí teve o cacete sofrido também para o Real Madrid, mas aqui foi Liga dos Campeões. O Forest, a situação realmente é muito complicada. Nas últimas 10 partidas, nenhuma vitória, e se a gente filtrar somente os jogos fora de casa, 5 derrotas seguidas, tá? Tanto para equipes de baixo da tabela, quanto para equipes de cima. Protocolarmente, utilizando o PDF de apoio por aqui, vocês vão conseguir ver a incidência de cores vermelhas no Nottingham Forest, e não é para combinar, apesar de estar combinando com o logo do time. 7% das vezes apenas a equipe venceu fora de casa, saiu na frente em apenas 20% dos jogos, falhou em marcar em quase 70% deles, em apenas 13% dos jogos a equipe ficou sem sofrer gol. Então, o que o Liverpool tem de gol marcado em casa, que é um dos melhores mandantes, o Forest tem de gol sofrido fora de casa. É um ataque pífio, uma defesa completamente vazada. O time do Liverpool vence quase 65% dos jogos, não sai tanto na frente do placar assim, mas é um time que falha em marcar poucas vezes e tem ali a sua defesa bem acentuada, somente em 50% dos jogos a equipe sofreu gol. Não é um primeiro tempo tão de almanaque assim do Liverpool, né? Não chega a 50% de vitória, tem quase 30% de derrota, tem seus problemas defensivos no primeiro tempo, tomou 9 gols, só que o Nottingham Forest compensa na balança pro lado negativo, porque é uma equipe que não consegue chegar a 10% de vitória no primeiro tempo, passa de 50% de derrota e tem apenas 2 gols marcados no primeiro tempo e 15 gols sofridos. O segundo tempo do Forest consegue ser ainda pior, e aí o Liverpool melhora, e é aqui que eu acho que o Liverpool pode trucidar o Forest se estiver na frente do placar, aproveitando os contra-ataques, já que o Forest está numa situação de desespero, né? O Liverpool passa de 60% de vitória, continua mantendo o número de derrotas muito baixo, 20 gols marcados e 2 gols sofridos. Então, se você é trader por aqui, essa cotação não vai te assustar. Se você tem metodologia para trabalhar esses backs mais baixos, se não tiver, não tem problema, não inventa moda, tá? Faz o simples. Sempre gosto de falar para vocês que é o simples que funciona. Eu gosto de trabalhar essas cotações mais baixas, eu tenho método para isso. Então, em caso de pressão forte do Liverpool, com bastante posse de bola, com recuperação pós-perda, como o Klopp sempre gostou, se o Liverpool tiver com vontade de jogo, agora teve o Jota voltando a fazer muitos gols, o Luiz Dias voltando a jogar, o Liverpool está muito bem servido ali na parte ofensiva, o Salah também voltou a fazer gol, então eu gosto muito de pensar assim, em buscar esse back favorito no primeiro tempo do Liverpool, buscando esse momento onde o mercado está bem estabilizado. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Liverpool por conta da cotação esmagada, não vejo valor para quem é apostador ali na questão de deixar correr ou de não fazer nenhum tipo de cobertura. Esse tipo de cotação para mim não tem valor nenhum, tá? Eu acho muito, muito, muito difícil alguém ser lucrativo em cotações próximas de 1,15. Então, se você não quiser pegar essa vitória do Liverpool no primeiro tempo, você tem a opção de esperar esse jogo acontecer, pelo menos metade do primeiro tempo, verificar como o Liverpool está se comportando, às vezes está encontrando alguma dificuldade para furar a defesa do Forest, espera o segundo tempo, espera ali os 60 minutos do segundo tempo e tenta buscar talvez uma vitória do Liverpool quando a cotação estiver mais próxima possível de 2, porque por mais que o tempo seja inferior, né, você não vai ter os 90 minutos, mas você vai ter uma cotação que vale um pouco mais o risco, tá? Lembrando que é importantíssimo e imprescindível o Liverpool vencer esse jogo, caso ele queira ainda sonhar com Liga dos Campeões. Em relação ao mercado de gols, eu não vou te indicar nada pré-live, porque eu acho que o valor desse jogo vai estar no live depois, e se acontecer, que o Liverpool fizer o primeiro gol. Porque aí eu tenho uma situação do Forest que é completamente desesperadora, uma equipe que tem muita, muita chance de cair, mas se o Liverpool não conseguir fazer esse primeiro gol, né, se não conseguir abrir o placar, o Forest pode ficar mais satisfeito com o empate. Então eu esperaria o Liverpool fazer o primeiro gol para poder explorar mais do que 2,5 ou até 3,5 por aqui, porque é provável que o Forest venha para cima e o Liverpool acabe tendo espaço para poder ampliar. 1h30 da tarde na Alemanha, Borussia Dortmund contra Frankfurt, Dortmund com uma cotação próxima de 1,65, favorito dentro de casa, vice-líder da competição, 2 pontos do Bayern de Munique, pode tentar aproveitar esse momento conturbado do Bayern para, não vou dizer recuperar uma liderança, mas chegar um pouco mais perto do Bayern de Munique nessa rodada agora
agora, já que o Bayern enfrenta um adversário também complicado como é o time do Mainz. O grande problema por aqui é, o momento do Frankfurt não é bom, mas é difícil confiar no Borussia Dortmund, principalmente depois do que ele fez na última rodada fora de casa contra um Stuttgart com um jogador a menos, onde ele abriu 2-0, parecia que ele ia fazer mais gols, tomou um empate 2-2, fez o terceiro gol e tomou 3-3. Foram 2 empates sofridos com um jogador a mais. Isso realmente é uma situação vergonhosa, uma situação de uma equipe frágil defensivamente e frágil emocionalmente. Já houve o episódio emocional de fragilidade na derrota para o Bayern de Munique no Der Klassiker, que fez com que o Bayern recuperasse a liderança, e ali, se o Dortmund tivesse vencido, o Dortmund teria se distanciado e pela primeira vez em muitos anos poderia correr em direção a esse título. O Bayern passaria, talvez não passaria, a gente não sabe, né? Mas o Bayern depois passaria por essa situação de eliminação da DFB Pokal, eliminação da Liga dos Campeões, poderia facilitar ainda mais a vida do Dortmund, mas o Dortmund não se ajuda, né? Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos entre eles. Todos os últimos 5 jogos, ambas marcam sim. Isso significa que vai ser difícil que o Dortmund passe esse jogo de novo sem vacilar defensivamente por aqui, mesmo o Frankfurt estando nas últimas 10 rodadas com apenas uma vitória, e foi justo essa vitória aqui contra o Union Berlim que deu ao Frankfurt a oportunidade de jogar uma semifinal de Copa da Alemanha. Vai enfrentar o Stuttgart e vai enfrentar o Stuttgart como favorito. Afinal de contas, o Stuttgart aqui briga para não cair na Bundesliga, né? E se passar, pega o Leipzig ou o Freiburg, reedição da final passada, nessa final de 2023. Utilizando um pouco do PDF de apoio, eu não tenho como criticar o Dortmund em relação à estatística, porque dentro de casa ele cumpre bastante a cartilha, é uma equipe que vence 85% das vezes, sai na frente em 92% dos jogos, não falhou em marcar em nenhuma partida em casa, porém sofre gol com uma determinada frequência para uma equipe tão boa dentro de casa. Mas não são tantos gols assim. Uma média de 1 gol por jogo e só. O Frankfurt tem poucas vitórias fora, sai poucas vezes na frente do placar, toma gol em todos os jogos e também falha em marcar relativamente pouco, né? O número de gols marcados não é tão baixo, mas o número de gols sofridos sim é. O primeiro tempo do Dortmund é muito superior, o dobro do número de vitórias, muito menos derrota do que o adversário, muito menos gols sofridos e bem mais gols marcados. Primeiro tempo, então, de almanaque da equipe do Dortmund. No segundo tempo, eu já tenho o Frankfurt melhorando, pelo menos tendo um pouco mais de vitória, porém é uma equipe que continua perdendo consideravelmente, continua sofrendo mais gols do que marcando, e eu tenho uma queda da equipe do Dortmund em relação ao número de vitórias, mas não é tão acentuada assim, acaba deixando o jogo, o segundo tempo, mais parelho do que propriamente com algum tipo de superioridade para um lado ou para o outro, tá? Se você é trader, provavelmente você já está calejado de trabalhar jogos do Dortmund, e eu não preciso ficar aqui te alertando dos perigos que o Dortmund corre em relação a falhas individuais e em relação à fragilidade defensiva. Mas é sempre bom lembrar para quem não costuma trabalhar. Então, muito cuidado. Vai trabalhar momentos de superioridade do Dortmund contra o Frankfurt, toma cuidado. Não sei se o Kolo Muani vai jogar, que é o principal jogador aqui da equipe do Frankfurt. Pelo que está mostrando aqui, sim, deve jogar. É um jogador muito forte no embate 1 para 1 e também nos contra-ataques, em jogada de velocidade. O Frankfurt sempre foi um time muito forte também de bolas aéreas, então pode aproveitar para punir o Dortmund por aqui. Então, se você vai trabalhar contra o Frankfurt ou a favor do Dortmund, muito foco na leitura de jogo, tá? Cuidado também para trabalhar correção de preço, por exemplo, contra o Dortmund em bons momentos do Frankfurt, porque a situação do Frankfurt do campeonato não é nada legal. O Frankfurt tem sofrido gol em quase todas as partidas. Concedeu em 9 de 10, não ganhou em 9 de 10 e concedeu 2 ou mais gols em 6, tá? Muito cuidado por aqui. Se você é Panther, se for para trabalhar a favor do Dortmund, eu só te aconselho se você falar para mim que vai colocar esse empate anula junto. Trabalhar com empate a seu favor em jogos do Dortmund é salutar, né? É saudável, porque o Dortmund não costuma prevalecer a nossa saúde mental. Ele é um time que, na maioria das vezes, comete cagadas inexplicáveis. Pode vencer, o momento do Frankfurt é horroroso, seria um ótimo momento para o Dortmund mostrar força, pela grande chance que o Dortmund tem de se complicar em quase todas as partidas, mesmo ele sendo o grande favorito. Então, se for trabalhar a favor dele, considere colocar o empate a seu favor. E mesmo assim, às vezes vai complicar, tá? Gosto muito de pensar no mercado de gols. Primeiro de tudo, ambas marcam sim. Nas últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, aconteceu. Muito provável que o Dortmund, se a gente tiver aqui pelo menos 2 ou 3 gols, que um deles seja do Frankfurt. Gosto de pensar em gols no HT. A gente teve o over HT em 8 de 10 do time do Frankfurt e em 10 de 10 do time do Dortmund. E também gosto de pensar no mercado de over 2,5. Mas se for para trabalhar o 2,5, eu preferiria que o ambas marcam. É esmagado? É esmagado, mas é um clássico, é um jogo com tendências de gols. Os últimos jogos, 1-1, 2-1, 5-2, 3-2 e 2-1. Então, cabe sim explorar um mercado de gols talvez um pouquinho mais avançado.
No finalzinho da tarde, às 4h30, o Porto enfrenta o Paços de Ferreira. A situação do Porto, agora que ele conseguiu tirar uma boa vantagem que o Benfica tinha construído, é de não poder vacilar mais, de não poder perder, é de ir para cima com tudo e torcer para que o Benfica, que ainda tem o derby contra o Sport e que ainda tem um clássico contra o Braga, e o Braga já complicou a vida do Benfica esse ano, que o Benfica vacile. Então o Porto não pode vacilar, tem que cumprir ali a cartilha do que precisa fazer, lembrando que a gente está aqui na rodada de número 29, esse campeonato vai até a 34ª rodada, então faltam aqui, com esse jogo vai faltar 6 jogos, então o Porto tem que vencer todos e torcer para que o Benfica vacile, né? 4 pontos de distância entre eles, já foi muito maior, já chegou a ser mais de 10 e agora são apenas 4 pontos. O Paços de Ferreira, como mandante na competição, é o pior mandante, com 2 vitórias em 14 jogos, uma das piores defesas dentro de casa na competição, e como visitante o Porto tem 9 vitórias em 14 jogos e apenas uma derrota. Não é uma campanha espetacular do Porto fora de casa, mas ainda assim é uma super campanha, por isso essa cotação do Porto tão baixa. Das últimas vezes que o Porto enfrentou o Paços de Ferreira, o Porto venceu as últimas 5 partidas, tanto em casa quanto fora de casa. O último jogo lá na casa do Paços, 4-2 para o Porto. Tá? A incidência de ambas marcam aqui aconteceu 3 das últimas 5 vezes. Utilizando o PDF de apoio, a gente vai mais protocolar o que a gente acabou de falar em relação a cores, números, para você ver como o Porto é muito superior ao Paços. O Paços não consegue ter um número de vitórias maior do que 15%, foi o primeiro a marcar em apenas 36% dos jogos, falha muito em marcar e sofre gol em quase todos os jogos. Já a equipe do Porto tem um número de vitórias bastante aceitável, sai na frente com bastante frequência, falhou pouco em marcar e em metade dos jogos fora de casa não sofre gol. O primeiro tempo do Porto não é espetacular, mas já é possível ver uma boa superioridade, quase 45% de vitória, poucas derrotas, 9 gols marcados, 5 gols sofridos. Não são tantos gols marcados e o número de gols sofridos é um pouco elevado. Isso me preocupa um pouco, tá? Mas o número de vitórias compensa. O Paços de Ferreira vence pouco, perde muito e marca poucos gols. No segundo tempo, eu tenho o número de derrotas do Paços aumentando e o número de vitórias diminuindo, e principalmente o número de gols sofridos pelo Paços quase que dobrando. O Porto conserta um pouquinho a parte defensiva, passa a perder menos, aumenta o número de vitórias. Eu acho que aqui a gente consegue ver uma superioridade com mais definição, né? Com mais clareza. Se você é trader, muito provavelmente você vai ter, com essa motivação extra que o Porto teve de vencer o Benfica na Luz e de ter ainda o Benfica vários jogos difíceis pela frente, o Porto deve vir para cima e tentar resolver logo esse jogo no início. O Porto fora de casa não é tão avassalador como o Porto quando joga no Dragão. Jogando no Dragão, o Porto geralmente sai na frente, vence o primeiro tempo em quase 80% das vezes. Realmente é um time muito forte. Fora de casa não tanto, mas dado a toda essa motivação e indo um pouco além da análise numérica, tentando ser um pouco mais profundo, eu acho que o Porto vem muito motivado contra o pior mandante da competição por aqui. Então é muito provável que você tenha janelas de superioridade para trabalhar esse back ao Porto no trade. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Porto. Não vou te indicar vitória no primeiro tempo por aqui, porque como eu falei, o Porto não é espetacular no primeiro tempo como é no Dragão fora de casa. Então eu não acredito assim em vitória certeira do Porto por aqui, não tenho tanta confiança de vitória do Porto por aqui no primeiro tempo. Eu te indicaria a vitória do Porto nos 90 minutos. Ah, mas é uma cotação de 1,30? Sim, mas se o Porto quiser ser campeão depois de tanto trabalho, se ele quiser ainda ter chances de fato, ele tem que vencer esse jogo. Não pode vacilar contra um adversário tão fraco e tão frágil, tá? Então eu gosto de pensar nessa vitória do Porto nos 90 minutos e eu só trabalharia mercado de gols por aqui se o Porto fizesse o primeiro gol e continuasse contra-atacando, já que o Paços de Ferreira briga para não cair, né? Tá com uma distância considerável aqui do Estoril, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda tem o Marítimo que está na zona de relegation. Eu acredito que o Paços de Ferreira não pode vacilar, então se ele tomar o primeiro gol é provável que ele vá para cima. Daí sim, imaginando essa situação de desespero e visualizando em campo o Porto aproveitando os contra-ataques, pode ser interessante trabalhar a favor de mais gols. No pré-live eu não te indico, por mais que a gente tenha incidência de gol nos últimos jogos, eu prefiro essa vitória do Porto aqui nos 90 minutos em relação à pré-live. Nos jogos para gols esse sábado, a gente tem uma incidência gigantesca da Alemanha por aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar campeonato alemão, primeira, segunda e terceira divisão. Vou passar bem rápido, tá? Arminia Bielefeld e Hannover. A situação do Arminia hoje é uma situação bem mais agradável do que já foi antigamente. O Arminia já segurou ali a lanterna da competição durante várias rodadas. Hoje já está um pouco mais, vamos dizer assim, respirando sem aparelhos. É um time que costuma sair na frente, que tem bom contra-ataque, vai enfrentar um Hannover que também é um excelente time de contra-ataque.
Gosto de pensar em pelo menos 2 gols por aqui, mas dá para pensar em mais, tá? Hansa Rostock contra o Furt. O Furt é uma equipe que tem marcado gol em quase todos os jogos. Fora de casa, o Furt marcou contra o Sandhausen, Paderborn, São Pauli, Kaiserslautern e Karlsruhe. Ou seja, mesmo contra equipes mais fortes do que ele consegue, mesmo quando perde, ele cai atirando. Então gosto muito de pensar nisso daqui. Principalmente o Hansa, que é uma equipe que quando está atrás do placar, ela se desmancha completamente defensivamente, tá? Duisburg, o Erring Wiesbaden também é um jogo interessante, briga lá em cima na tabela para o Erring e briga lá embaixo na tabela para o Duisburg. O Erring Wiesbaden ainda briga até pelo título da terceira divisão, mas tem um dos melhores ataques da competição, então eu estou vindo mais aqui em busca de gols e não na vitória do Erring Wiesbaden. Gosto muito de pensar no over 2,5 por aqui, pode ser interessante, até mesmo ambas marcas e gols no HT. 1860 Munique contra o Beirut. O Beirut é uma equipe péssima do campeonato da terceira divisão alemã, tem uma das piores defesas da competição com 62 gols sofridos, é a pior defesa se eu não me engano, né? O segundo é o Zichau com 61, então gosto muito de pensar em gols por aqui também, não duvidaria de um over 2,5 também. E o líder Elversberg enfrenta o Aui, também é um jogo excelente para gols, gosto de gols no HT, gosto de over 1,5, pode ser que a gente tenha aqui uma incidência de over 2,5, é que a situação do Aui aqui já é uma situação praticamente definida, não cai e também não sobe, então é mais em relação ao que o Elversberg vai apresentar nessa partida, tá? E aí eu te aconselho a trabalhar ao vivo. Dinamo Dresden e Mannheim, aqui vale classificação, o Mannheim vencendo pode assumir aqui talvez a 5ª colocação, lembrando que o Freiburg não sobe de divisão, então ele abre essa vaga aqui, tá? Então um jogo que pode se tornar mais aberto depois do primeiro gol, também é um jogo que eu aconselho você ficar de olho em live e não no pré-live. Na primeira divisão, o Hoffenheim pega o Colônia, o Hoffenheim que conseguiu um empate com o Bayern de Munique no último jogo, pega uma equipe do Colônia que é muito forte nas bolas aéreas, tá? Eu gosto muito de pensar aqui em pelo menos 2 gols. Nessa Bundesliga 1, nesse jogo de Bundesliga 1, eu seria mais econômico. Assim como no Hertha Berlim e Bremen, se for trabalhar, eu trabalharia no máximo 2 gols, porque é uma situação que o Hertha já ocupa a lanterna da competição, o Bremen não está tão longe assim da zona de rebaixamento, vem fazendo ultimamente umas partidas que não vem me agradando muito, saiu na frente da equipe do Freiburg no último jogo, tomou a virada, não jogou o Niklas Füllkrug, não sei se ele estava lesionado, ele estava suspenso, acredito que estava suspenso, volta talvez nesse jogo contra o Hertha Berlim para fazer dupla com o Marvin Dukšik, mas a situação do Hertha talvez me preocupe por conta justamente desse desespero, pode ser que seja uma equipe que se sair na frente em casa segure o placar, e o Bremen já é uma equipe que gosta muito mais de jogar em contra-ataque, tá? Então para a gente ver gols aqui a gente teria que ter uma equipe que gosta de contra-ataque vencendo o jogo, então trabalhar no live também não é tão ruim assim. Amraniyaspor e Besiktas, o Amraniyaspor é o principal foco desse jogo, porque é uma equipe ameaçada de rebaixamento, luta para não cair, é interessante se o Besiktas sair na frente e buscar gols por aqui. E voltando para a segunda divisão, na parte da tarde, Braunschweig venceu e tirou a invencibilidade do São Paulo, pega o Magdeburg, que é uma equipe muito boa ofensivamente, mas bem frágil também defensivamente. Eu gosto de pensar em pelo menos 2 gols por aqui, não duvido de ambas marcas, tá? Nos jogos extras, eu vou começar fazendo um destaque assim, não pelo horário, mas pela importância do jogo. O jogo do City contra o Sheffield United, a final da FA Cup, um time de primeira divisão contra um time de segunda. O Sheffield United é uma equipe que hoje poderia até voltar para a Premier League direto, ainda tem alguns jogos para fazer, o Burnley já conseguiu a sua vaga. 1,14 é a odd do City, não sei se vai jogar completo, não sei se vai jogar misto, não sei se vai poupar determinados jogadores específicos para as próximas partidas. Lembrando que o City tem agora confronto direto com o Arsenal no dia 26, no final desse mês, e antes disso pegaria o Brighton, mas foi adiado essa partida pelo que eu estou vendo aqui. Então o próximo jogo depois desse jogo aqui já é o jogo do Arsenal. Então não sei se o City vai completo, se for pode ser um jogo interessante para ficar de olho nessa vitória do City. Voltando aqui às 9 horas, o Sassuolo e Betis, o Betis brigando ainda por vaga nas competições europeias, nesse momento está dentro da vaga da Europa League, mas dá para buscar essa vaga aqui do Real Sociedad pela Champions. Bochum e Wolfsburg, pode ser um jogo interessante para gols, mas no pré-live eu acompanharia mais para correção de preço, tá? O Bochum é bem traiçoeiro nos contra-ataques. Brentford e Aston Villa, duas equipes que vivem excelentes formas aqui na Premier League. O Brentford surpreendente, batendo em time grande, dando muito trabalho. E o Aston Villa vem numa sequência espetacular. São 10 jogos onde ele consegue marcar e não perdeu nas últimas 8 partidas. E é uma equipe que briga hoje com o Liverpool, que está chegando, com o Tottenham, para a vaga
também em Europa League e até mesmo, quem sabe, em Champions League. O Celtic, já campeão praticamente da Escócia, pega o Motherwell. Aqui eu não te indico, se for trabalhar a favor do Celtic, só olharia para o primeiro tempo, mas depende muito, né? Porque pode ser um jogo mais festivo. O Celtic já está com o título praticamente na mão. É difícil trabalhar esse tipo de situação. Na Liga de Israel, o Be'er Sheva enfrenta o Hapoel Katamon. Aqui também ficou complicado porque faltam 5 partidas e o Haifa já distanciou com 7 pontos na frente. Então acho que já deitou essa vaca, mas se você quiser ficar de olho nesse empate anula do Be'er Sheva, pode ser interessante. Lazio e Torino. A Lazio ainda tem chances de título matematicamente, mas é muito difícil, principalmente agora que o Napoli saiu da Liga dos Campeões pro Milan, né? Quem diria, na hora que saiu o sorteio a gente nem cogitou, nem titubeou em falar que o Napoli era extremo favorito por aqui. São 14 pontos na frente o Napoli, muito dificilmente a Lazio perde essa vice-colocação, né, para sua grande rival, seu maior rival, a Roma. Roma que passou agora para as semifinais da Europa League, que é campeã da Conference e vai para as semifinais da Europa League. Que estrela que tem o Mourinho, hein? Vai enfrentar um Torino que é meio de tabela por aqui, costuma complicar a vida dos adversários. As últimas vezes que se enfrentaram, olha que curioso, 4 empates seguidos, com poucos gols, tá? 0-0 e 1-1. Só lá em 2020 que a gente teve um 4-3. Então, se for trabalhar, eu trabalharia mais correção de preço e match odds, tá bom? Real Sociedade e Raio Vallecano, de novo, um time que está brigando por competição europeia aqui na Espanha. Se o Real Sociedade vacilar, o Betis pode aproveitar, então pode ser um jogo para ficar de olho em alguma coisa a favor do Betis no live. Aqui em Israel, novamente, mais um time que briga pelo título, mas que dificilmente vai ter chance. Aqui já são 9 pontos de distância do Tel Aviv para o Maccabi Haifa. Então, de novo, eu não colocaria tanta fé assim no favorito. Na Romênia, nós temos o primeiro colocado, Farouk Constanta, enfrentando o Cluj, segundo colocado, 1 ponto de diferença apenas. Jogo bom para quem gosta de campeonato romeno, tá? Acho interessante trabalhar correção de preço por aqui. Sampdoria e Spezia, essa pode ser a última chance do Sampdoria, né, de tentar brigar contra esse rebaixamento. Com 16 pontos, são 10 pontos de diferença para o Spezia. Conseguiria talvez com uma vitória reduzir isso daqui para 7 pontos, mas com uma campanha tenebrosa como essa, com 3 vitórias em 30 jogos, não vai ser agora que a Sampdoria vai começar a ganhar jogo para tudo quanto é lado. Então é praticamente um time já rebaixado. Muito cuidado aqui com os espaços, pode ser um jogo para gols. Às 16 horas o Fluminense recebe o Atlético Paranaense que venceu o Galo, começou muito bem ali na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense também começou com 2 vitórias na fase de grupos, 2 equipes com bons trabalhos, com desenvolvimento técnico muito grande dos seus jogadores. Hoje, talvez o Fluminense tendo um pouco mais de destaque ali com o trabalho do Diniz, pelo jeito de jogar, mas não dá para esquecer que o CAP é vice-campeão da América, né? Então é um time que também está chegando quase sempre, mas tem esse estigma de não conseguir ter tanto resultado fora de casa no Brasileirão. Vamos ver se essa temporada vai conseguir mudar isso. Tô achando essa odd do Fluminense um pouco baixa, dado ao que o CAP poderia apresentar de contra-ataque com o Vitor Roque e tudo mais. Tem que ver se o CAP vai levar esse Campeonato Brasileiro tão a ferro e fogo nesse início por conta da Libertadores. Lá em Mônaco, aqui é uma disputa mais relacionada à fase de grupos da Liga dos Campeões, porque o PSG já vai ser campeão desse campeonato mesmo. Real Madrid e Celta Vigo poderia trazer esse jogo lá em cima para uma análise mais aprofundada, mas o Real Madrid também dificilmente será o campeão espanhol. São 11 pontos de diferença, mesmo que o Barcelona passe a continuar empatando todos os jogos. Dificilmente aqui ele vai perder esse título. São Paulo enfrentou o América que conseguiu perder fora de casa para o Defensa e Justiça, mesmo o Defensa não estando numa boa fase. O América que foi vice-campeão mineiro, não é uma equipe fraca. O São Paulo trocou de treinador agora recentemente, o Dorival, o novo treinador de São Paulo. É muito cedo ainda para dizer que esse time do São Paulo... Os meus cachorros tudo doido. É muito cedo para dizer ainda que esse time do São Paulo vai dar liga ou não com o Dorival. Essa cotação é mais pelo fator camisa e campo, né? Mando de campo. Então toma cuidado, o América não é um time bobo, tá? Por último, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro voltando agora da Série B. O Grêmio também voltando agora da Série B. O grande objetivo do Grêmio nessa temporada é fase de grupos de Libertadores, na minha opinião. Mas é uma equipe muito bem montada, né, muito organizada e que pode dar sim trabalho para o time do Cruzeiro, que ainda não engatou, tá? Ainda está no começo de trabalho, então é um bom jogo aqui para ficar de olho em correções de preço. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, um vídeo um pouco longo, né? Sábado é complicado. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Não esquece de participar dos sorteios aqui do canal. Semana que vem vai ter novidade para vocês em relação a esses sorteios. Eu já vou contar para vocês na segunda-feira. Um grande abraço, fica com Deus e até domingo.